Olá para você que acompanha a nossa programação aqui pela TV Câmara Bauru. Nós abrimos agora mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, espaço para a prestação de contas do vereador bauruense. Hoje a nossa convidada é a vereadora Chiara Ranieri, do DEM. Eu queria agradecê-la pela presença aqui conosco, vereadora. Eu que agradeço, Lidiane. Um prazer estar aqui. Chiara, que também é presidente da Comissão de Educação da Câmara de Bauru. A gente tem vários assuntos ligados às questões educacionais da cidade para conversar, mas o primeiro deles, né, o mais quente, a reunião dessa semana conduzida pela própria comissão, da qual você é presidente, que discutiu a questão da manutenção das escolas. Você recebeu agentes públicos da prefeitura, né, ligados à questão do ensino. O que é que foi conversado? Primeiro, Lidiane, é importante a gente dizer o seguinte, nós temos feito um trabalho de visitação às escolas desde o início do mandato agora, no início desse ano, quando assumimos a Comissão de Educação e Assistência Social. Então, nós começamos visitando algumas escolas por regiões, né, de uma maneira tranquila. E agora, no último mês, nós concentramos as visitas nas escolas de ensino fundamental. Então, eu fui em quase todas as escolas de ensino fundamental o mês passado e todas elas apresentaram como a demanda mais urgente a questão da manutenção das escolas, principalmente ligado ao prédio das escolas. E assim, a gente precisa entender que para resolver o problema das escolas, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, a manutenção pesada, aquela que exige reforma, né? Que muitas delas não é nem uma questão de reforma, é questão de ampliação, porque o número de alunos que hoje tem dentro da sala já não é possível se fazer a educação com o número de alunos que estão em sala e no espaço físico que é oferecido. E a outra é uma manutenção, e é essa manutenção que mais tem chamado a atenção, que é a manutenção do dia a dia. Essa manutenção que quando quebra uma torneira, a escola não tem quem faça o reparo. Que quando queima lâmpadas em escola, não queima uma lâmpada, queima 30, né? Queima 40. Então, quando a gente chega numa escola que você tem várias salas, com metade da sala com lâmpadas queimadas e realmente os alunos estão estudando na penumbra, preocupa demais, né? Então, serralheria, parte de pequenos reparos que exige pedreiro, limpeza de calha, telhas que precisam ser trocadas, portas, piso, então paviflex que está soltando e já soltou de um espaço grande dentro de determinadas salas, ferrugem em portas de correr, esse tipo de reparo, né? Tipo vaso sanitário que precisa de reparo, esse tipo de reparo que é do dia a dia, a Secretaria de Educação e a Prefeitura, de um modo geral, não dispõe de equipe para fazer. Então, as solicitações levam meses a serem atendidas. Então, por exemplo, eu fui visitar uma escola que tinha caído um corrimão. Aí, a diretora me disse assim, poxa, vê se vocês conseguem alguém para vir tirar a estrutura do corrimão, porque eu tive que interditar a escada da escola de medo que as crianças se machucassem. Aí eu perguntei, mas por que não coloca o corrimão então? Se o corrimão foi colocado, porque ele tem a importância dele, por que não coloca? Porque a serralheria, se a gente for pedir, nós vamos ter só o ano que vem a colocação. Então é melhor tirar a estrutura e mais para frente coloca o corrimão. Então essa situação que a gente se depara do dia a dia, é uma situação que precisa de uma solução. Antigamente, tinha equipe. Depois se passou para ter uma empresa terceirizada fazendo. Nós tivemos alguns problemas, mas tinha. Hoje você ter assim a situação de não ter a mão de obra na prefeitura. O Ricardo Olivato, secretário de obras, ontem disse, quer dizer, se ele tem 8 pedreiros para atender a cidade toda, como que ele vai encaminhar
para a Secretaria da Educação especificamente, e a gente está falando de 88 escolas, 88 escolas, tem manutenção diariamente para ser feita. Em todas as escolas tem manutenção diariamente para ser feita. Como é que ele vai dar conta de atender? Então, nós reunimos aqueles que pudessem dar soluções, porque fazem serviços cotidianamente, hora para atender uma demanda, hora para atender outra, que era, claro, a Secretaria de Educação, Obras, Secretaria de Administrações Regionais, Secretaria de Meio Ambiente, chamamos a Indurb faz a capinação dos parques, né? A capinação, de um modo geral, de dentro das escolas é feita pela Indurb. E chamamos a Defesa Civil, que fez os apontamentos nas unidades que visitou, né? E chamou muito a atenção, porque de pouco mais de 20 laudos que foram emitidos, quase 20 apontaram problemas, né? E aí a gente fica num estado de alerta para entender que proporção tem esse problema, se é um problema muito grave, a ponto de nós termos que realmente tomar algumas medidas drásticas com relação à escola. Por exemplo, a Estélio Machado, que veio a demanda para a Câmara essa semana com relação às árvores, chegou primeiro na Câmara do que na Secretaria de Meio Ambiente. Então, estranhamente, a Secretaria de Educação tinha demanda, mas também não chegou na Secretaria de Meio Ambiente a demanda nessa gestão. É um problema que já tinha sido apresentado há tempos atrás. Então, a logística entre as secretarias, ela não está funcionando bem. Então, o que nós queríamos com essa reunião? Uma definição. Se vai continuar sendo feito a manutenção das escolas neste modelo, que a gente aprimore o modelo. Se formos pensar numa contratação de uma empresa terceirizada, que isso seja feito o mais rápido possível, porque nós estamos indo para o final de outubro. As aulas começam no final de janeiro, né? E a gente sabe que se vai licitar, pelo menos 3 meses um processo de licitação. Pelo menos, se não tiver nenhum problema. Então, a manutenção para fazer a acolhida dos alunos no final de janeiro, ela já está praticamente comprometida, né? Então, na reunião ficou muito claro o seguinte, né? E as diretoras que participaram conosco, que eu acho que é sempre muito rico isso, colocaram pontualmente alguns problemas que são problemas que não são delas, são da rede. Então, por exemplo, troca de caixa d'água. A prefeitura não vai licitar uma caixa d'água para uma escola, vai licitar para várias. Então, é algo que vem em quantidades, o problema não é específico. E definir quem tem prioridade, qual escola tem mais prioridade, é muito difícil. Porque o problema, as escolas têm maior volume de problemas, mas os problemas, eles são os mesmos praticamente em todas as escolas. Então, essa questão era uma questão que a gente precisava discutir. E aí, o que ficou colocado na reunião? Em primeiro lugar, esse socorro para as escolas, a troca de lâmpada, a torneira, que hoje é feito por todas as secretarias, o vice-prefeito que esteve presente, como secretário de administrações regionais, assumiu um compromisso de que montaria 2 equipes, com 3 servidores, não é? Em cada equipe, com equipamentos, porque também tem esse problema dos equipamentos, vai para uma escola, vai fazer um serviço, aí precisa fazer um outro reparo, não tem o equipamento, tem que voltar. E isso, perde-se muito tempo. Estou falando muito tempo, para vocês terem ideia, o que as diretoras apresentaram para mim, em termos de tempo que se perde, com o servidor que se desloca para a Secretaria da Educação para fazer uma manutenção,
depois ele se desloca para almoço e depois ele se desloca novamente na parte da tarde para fazer manutenção. E volta, é o seguinte, o servidor está chegando na escola 9 horas da manhã. Quando é 11, ele para para o almoço. Ele retorna às 2 horas da tarde, quando é 4, ele está voltando. Então, nós temos uma ineficiência tão grande que um servidor que podia estar 8 horas prestando serviço dentro de uma escola, ele está 4. Então, não é só o problema da falta de mão de obra, não é só o problema da falta de comunicação entre as secretarias, mas é também um problema de gestão e de logística. Então, o que nós saímos? Essa equipe de socorro ajuda. Nós saímos ainda solicitando para o Ricardo Olivato, secretário de obras, que nos meses de dezembro, segunda quinzena de dezembro e o mês de janeiro, a equipe da Secretaria de Obras fosse deslocada realmente para as escolas, porque aí tem essa manutenção mais pesada a ser feita. Se nós não temos ainda a licitação da empresa que foi colocado aqui, olha, a prefeitura vai fazer uma licitação de uma empresa para fazer a manutenção maior, né? E nós temos o tempo de janeiro para início das aulas, então eu acredito que seja difícil a empresa a ser contratada conseguir fazer manutenção até o início das aulas do ano que vem. Então a gente insistiu, em janeiro, por favor, desloque. Não tem como, mas nós vamos insistir um pouquinho mais nessa questão, porque eu acho que a escola, pelos problemas apresentados, inclusive os laudos de defesa, ela merece uma atenção especial nesse momento. Né? A gente sabe do tempo de construção que começa a necessitar de manutenções mais pesadas. E as escolas do município, muitas delas estão nesse momento. Então, a gente vai exigir um pouquinho mais de atenção nesse sentido. E vamos acompanhar o que será publicado no edital, né, na questão da contratação da empresa para fazer a manutenção, para a gente também ter a garantia de que nós não tenhamos os problemas que foram apontados no passado. Né? Então, acho que essa é uma situação, né, que nós saímos com assim, uma clareza daquilo que vai estar acontecendo e acho que todos nós saímos muito satisfeitos, Ligiane. Acho que foi muito produtiva a reunião e a gente só tem a agradecer assim, a todos que dispuderam. Foram 2 horas e meia de reunião, muito tranquila e com muitas sugestões. Muito interessante mesmo, no sentido de chegar num formato que atenda. Né? É claro que não é o formato ideal, porque nós gostaríamos de termos recursos suficientes para termos equipes em todas as escolas, porque serviço tem. Chiara, como é que funciona a contratação de mão de obra carcerária para a atuação nessas escolas? Olha, eu fiz uma solicitação, na verdade, eu fiz uma solicitação porque participo de uma outra comissão que trata da questão das penitenciárias em Bauru, por causa da rebelião que teve lá no início do ano. E eu fiz uma solicitação de informação dos reeducandos que estão inseridos hoje no poder público. Né? Então, eles estão distribuídos nas secretarias e essas que prestam serviços para o município, todas elas, e mais a cultura. E aí a lista é realmente grande. Uma coisa que me preocupou muito, quando fui visitar as escolas, foi questionamentos, inclusive das próprias pessoas que trabalham dentro das escolas, né? Professores, diretores, coordenadores, funcionários, de que os reeducandos que estão nas escolas, alguns cometeram crimes que preocupam a comunidade interna da escola e preocupam a comunidade externa da escola. Então, a gente está falando dos profissionais, dos alunos, dos pais dos alunos e da comunidade ao entorno, porque existem, em alguns casos, Lidiane, alguns problemas de rivalidades, entendeu? Então, a preocupação nossa veio à tona, mas pelo fato do que aconteceu em Janaúba, que era uma pessoa que estava contratada para fazer serviços, quer dizer, tinha sido contratada por uma seleção, né?
E em escola a gente tem um cuidado muito grande das pessoas que a gente coloca dentro das escolas. Quem está em escola sabe quais são essas preocupações, porque a responsabilidade com crianças é muito grande. Então, me preocupou quem são, que crimes cometeram. Então, eu apresentei essa preocupação e, na verdade, eu acho que a preocupação, ela realmente foi levada a sério, porque houve um compromisso ontem aqui também, colocado pelo Toninho, de que o prefeito não levaria reeducandos para dentro das escolas mais. Não tenho problema nenhum do reeducando trabalhar. Acho que eles trabalham. Não é uma mão de obra especializada, isso já foi apontado nas escolas. Eles fazem o serviço, eles fazem, Lidiane. Você coloca para consertar uma torneira, ele vai consertar a torneira do jeito dele. Ele não foi preparado para isso, né? Eu acho que é uma oportunidade para o reeducando, mas eu acho que dentro da escola não é o lugar mais adequado. Por N situações e preocupações que as pessoas que estão dentro da escola têm. Então, eu acho que merecia essa atenção. Acho que o prefeito, nesse sentido, entendeu e a gente tem que dar os parabéns. Eu acho que todas as outras secretarias têm demandas e eles podem estar inseridos nas outras. E na escola a gente deixa para pessoas mais especializadas e que tenham uma seleção para fazer os serviços em escolas. Então, eu também fiquei satisfeita com essa condição. Bom, ainda falando sobre a questão da manutenção das escolas, o problema do vandalismo, né? Especialmente na unidade do CAIC, isso vem sendo trazido à tribuna durante as sessões, reuniões de comissões aqui na Câmara de Bauru. A escola há alguns dias foi alvo de incêndio criminoso, mas enfim, o que é que pode ser feito com relação a isso, vereadora? Cogitou-se a possibilidade da prefeitura deslocar ou criar o cargo de vigias para essas escolas? Isso é possível? É viável financeiramente? O que é que você avalia? Olha, o problema da segurança dos prédios, né? A necessidade de colocação de vídeo monitoramento, de vigias, ele é um problema de muitas das escolas, principalmente as maiores. E aí a gente está falando, por exemplo, as visitas que nós fizemos nas escolas de ensino fundamental, ela é uma necessidade quase de todas. Algumas têm, algumas são muito grandes e tem vigilância, tem vídeo monitoramento, né? Tem uma atenção especial. Mas a grande maioria não. Então, o vandalismo, esse vandalismo é vandalismo de molecagem que a gente percebe. De quem entra e às vezes não rouba nada. Entra para fazer uma bagunça, para pichar, enfim. A gente percebe assim que pode ser pessoas da própria comunidade. Algumas apontaram, olha, nós sabemos que são alunos, ex-alunos, né? O próprio CAIC, né? O que nós tivemos de retorno da polícia, são muito jovens, um problema pessoal que existia ali e a turminha que entra junto, só que tomou uma proporção muito grande, né? Falar de incêndio em escola, eu acho que foge um pouquinho da questão do vandalismo. Eu acho que isso é um ato que tem que ser tratado de uma maneira um pouco mais séria, né? E eu acho que, no caso do CAIC, que é uma escola estadual, o que foi apontado na reunião que nós fizemos aqui? Pelas professoras que vieram, inclusive, que o CAIC, antigamente, ele tinha lá um almoxarifado da prefeitura. E nesse almoxarifado tinha vigilância. E essa vigilância inibia o vandalismo. Uma outra situação que foi apontada é que a comunidade da região era uma comunidade que as pessoas se conheciam. Aquela região hoje, ela recebeu empreendimentos grandes, de moradias, e esse volume de pessoas que chegou na região acabou
ocasionando os problemas naturais de um crescimento desordenado. Na educação, na saúde, enfim, no lazer. E esse crescimento desordenado e essas pessoas que chegaram são colocadas assim, como situações que não estão muito bem resolvidas e que trouxe outros problemas para a região que não tinha. E um deles que foi apontado é essa questão do vandalismo, né? Então, pessoas que não estão identificadas com a escola, como as demais que estão lá há muitos anos, que zelam pela escola, né? Então, esse trabalho de aproximar a escola da comunidade, ele é permanente, né? E quando chega um volume de pessoas muito grande de uma vez, ele tem que ser intensificado. Então, a escola também tem essa proposta de fazer extensão, de fazer cursos, de promover atividades que levem a comunidade para dentro da escola, né? A própria pintura que tinha sido feita no mesmo dia em que aconteceu esse ato mais grave de vandalismo, né, de se queimar algumas salas, mostra que a comunidade está inserida dentro da escola, mas ainda não é o suficiente. O que eu entendo? O vídeo monitoramento é uma necessidade de todas as escolas, é uma necessidade. Se não dá para ter vigilância, né, contratação de vigias, nós temos que buscar alternativas. E eu acho que o vídeo monitoramento é algo que a gente precisa colocar em todas as escolas. A sensação das pessoas que trabalham na escola, que vão embora e não sabem o que vão encontrar a hora que voltarem para a escola no dia seguinte, ela é horrível. Ela é horrível. E os atos de vandalismo, eles têm se intensificado, né? Só no CAIC, por exemplo, foram mais de 20 este ano. Então, eu acho que merece uma atenção especial. Nós fizemos um encaminhamento, nós fizemos uma moção de apelo para o governo do estado, reforçando o que a diretoria de ensino já havia solicitado, a ampliação do vídeo monitoramento para o CAIC. Paralelamente a isso, né, nós temos o problema das escolas municipais, que não é diferente. Não chegou a essa proporção, mas não é diferente. Então, nós já tínhamos também essa informação e é uma demanda também, que nós vamos novamente fazer reunião na Câmara, que nós vamos tratar demanda por demanda, viu, Lidiane? Então, nós vamos pegar uma demanda e nós vamos buscar a solução dela. Pegar outra e vamos buscar. Então, na Comissão de Educação, nós vamos trabalhar dessa forma. O vídeo monitoramento, ele volta a ser pauta, porque nós vamos ter que dar uma solução, né? Algumas situações são colocadas em quadras, que as pessoas entram em quadras para uso de droga, praticamente em todas, né? Que os profissionais da escola chegam para dar aula nas quadras e tem que pedir para as pessoas se retirarem das quadras, em quase todas, né? Então, essa situação do final de semana ser usado em quase todas. Então, eu acho que precisa haver uma articulação muito forte, inclusive com a polícia, porque essas pessoas não estão fazendo mal, porque não estão fazendo vandalismo, mas estão dentro da escola usando droga. Nós não podemos aceitar que isso seja algo natural. Nós precisamos de uma ação efetiva, inclusive da polícia. A escola, de um modo ou de outro, ela tenta não criar divididas entre a comunidade que está ao entorno dela. Então, conversa, pede, né, de uma maneira muito tranquila, lida com a situação para não ter maiores problemas. Mas a polícia tem que estar acompanhando isso. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem que estar acompanhando isso, né? Eu acho que é um problema que nós vamos ter que tratar de uma maneira muito diferente, né? Então, volta para a pauta das nossas reuniões. Mais um ponto dessas demandas é a Escola Santa Maria. Também esse assunto vem sendo trazido, você exibiu reportagens na tribuna durante os seus pronunciamentos. A escola está desativada há aproximadamente 4 anos.
Esse é um problema que se arrasta, houve problemas desde questões de impugnação com licitações, enfim, vários tipos de problemas. O que é que pode ser feito? A escola precisa de uma reforma onerosa. É viável hoje pensar em gastar 3, 4 milhões com a reforma dessa unidade? Olha, Lidiane, eu fui no prédio. Primeiro assim, problema estrutural do prédio, no meu ponto de vista, o problema estrutural do prédio não era um problema estrutural do prédio, era um problema de uma reforma que, no meu entendimento, pudesse ser feita de maneira gradativa, sem que tivesse que tirar os 900 alunos da escola e transferir para um outro prédio. Que a primeira transferência foi para o prédio do Lar Escola Rafael Maurício, tá? Que estava a 6, 7 quilômetros de distância de onde a escola está instalada. Então, quando a gente faz essa remoção, é muito difícil. Porque a comunidade, ela tá ali naquela região, né? Então, levar filho para a escola, para uma escola que está próxima, você faz de uma forma, para uma escola que está distante, outra. Na época, existia algum problema de se fazer uma marginal, porque pega a rodovia para chegar, né? Na rodovia até o Rafael Maurício. E aí tinha alguns problemas que os pais não estavam satisfeitos. Enfim, de 900 alunos, a escola passou a ter 400 alunos. Essa é a prova de que essa alteração, ela não foi bem sucedida. O prédio que precisava da reforma, Lidiane, ele levou mais de um ano para ser licitado o projeto executivo. Não é o projeto da obra, é o projeto executivo. O projeto em si, a reforma da escola, nem foi licitado, porque o projeto executivo não está concluído ainda. Então, o que foi apresentado agora, desde o início do ano, os projetos foram colocados pela CEPLAN algumas circunstâncias de que não eram compatíveis com aquilo que a CEPLAN entendia como sendo necessário no projeto executivo. Então, por exemplo, laje com uma quantidade de milímetros grande, a CEPLAN diz, não, mas não precisa disso, por exemplo. Com menos dá para fazer, fica mais enxuto. Então, esses apontamentos, que são apontamentos técnicos, por exemplo, foram colocados. Então, volta para a empresa refaz e manda. Volta para a empresa refaz e manda. E não se chega num contentamento. Então, o projeto não está pronto, não se entregou inteiro o projeto, a obra não está licitada, os alunos já não estão no Rafael Maurício, estão num outro prédio alugado, um aluguel caríssimo, as crianças estão mal acomodadas, o prédio tem problemas estruturais também, tem problema de hidráulica, tem problema de elétrica, não tem espaço para as crianças em refeitório, então a merenda é seca, não tem espaço para educação física, são 2 prédios, quer dizer, eu penso o seguinte, se tinha alternativas de fazer reforma sem tirar todas as crianças, porque não era um prédio comprometido. Por que não fizeram? Uma solução muito interessante que foi feita com o Mercedes, que é do Estado, e foi feito esse ano, Mercedes com os problemas de estrutura, construiu na quadra poliesportiva a sala de aula. Então, as crianças da escola, daquele espaço que estava sendo reformado, estavam sendo assistidos na própria escola, num espaço acertado provisoriamente como sala de aula, mas que não deslocou. Quer dizer, os problemas para as famílias são menores. É um problema você ter reforma na escola enquanto a escola está funcionando? Lógico que é. Em qualquer lugar que você está funcionando, você fazer uma reforma é um problema. Mas talvez seja muito menor do que o problema que nós estamos agora, com 4 anos. As crianças mal acomodadas. Hoje a gente tem 600 crianças na escola. Na escola com problemas estruturais, quer dizer, você tirou de um lugar, colocou em outro lugar. A prefeitura fazendo a alocação de um prédio caro,
que não atende, porque se fosse caro e atendesse, tudo bem, mas caro que não atende. E aí a gente fica se questionando, né? Por que não? Eu acho que tem que se pensar em alternativas antes de se pensar em mexer com grandes volumes. O que a gente tem hoje, Lidiane, do meu ponto de vista, a Escola Santa Maria, no lugar onde ela está hoje, ela não tem a demanda que ela tinha no passado. Então, essa é uma situação. Outra situação o contrato de aluguel desse prédio que não atende vence agora em dezembro. Então, qual foi o nosso encaminhamento? De não se renovar o contrato com esse prédio e buscar uma alternativa de prédio que seja adequado para atender as crianças do Santa Maria. Nós temos um prédio do SESI, no Santa Luzia, que está sendo não é que está sendo desativado. O SESI está, na verdade, recebendo os alunos desta unidade das outras unidades. Então, esse prédio está sendo devolvido para a prefeitura. Agora, no final do período letivo, ou até um pouquinho antes do período letivo, está sendo devolvido para a prefeitura. Então, o que a gente tem assim de encaminhamento é que existe a possibilidade real do Santa Maria ser transferido para esse prédio do SESI no Santa Luzia. Se vai reformar ou não vai reformar para a escola, onde é hoje o prédio desativado do Santa Maria, é outra situação, porque a Secretaria Municipal de Educação carece de prédio próprio. A Secretaria Municipal de Educação, ela está numa casa alugada, num aluguel caro também. O prédio do Santa Maria, ele é um prédio que precisa de reforma e ao lado dele já tem um terreno muito grande, que é da prefeitura. A prefeitura fez desapropriações agora há pouco tempo, ano passado, ano retrasado, não sei. Então, é um espaço numa região mais central, porque é Vila Cardia, quer dizer, está muito próximo do centro, que talvez ali seja o local para se fazer toda a estrutura de administração da Secretaria Municipal de Educação. Então, essa questão de avaliar a demanda naquela região é algo que a Secretaria está fazendo e que tudo direciona para que aquela unidade não tenha necessidade de ser ali, né? E o prédio do SESI lá na Santa Luzia é excelente. Ontem eu recebi, por exemplo, algumas pessoas que são dos bairros que estão ali próximos ao prédio da escola do SESI, muito preocupados de o prédio não ser desativado e ficar abandonado, como a gente tem visto nos outros prédios. Desativa, fica abandonado. O prédio de Santa Maria está abandonado. Eles não querem, eles se preocupam, né? Então, quando a gente coloca, olha, a possibilidade de Santa Maria para lá, é algo que é muito bem recebido. Então, eu acredito que seja a melhor solução e nós vamos trabalhar para que esse encaminhamento seja realmente o que vai acontecer agora até o final do ano. Ok, nós conversamos aqui com a vereadora Chiara Ranieri do DEM, nosso programa Fala Câmara Entrevista, espaço para prestação de contas do vereador bauruense, várias demandas aí ligadas especialmente à área da educação. Aliás, Chiara é presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara. Eu queria te agradecer, Chiara. Eu que agradeço. Enorme prazer, Lidiane. Obrigada a você também pela sintonia. Fique ligado na programação da TV Câmara Bauru. Essa entrevista também fica disponível no canal do YouTube da TV Câmara. É só você procurar. Até a próxima.